Olá, meus amores! Sou Isabela Cardoso, fundadora aqui do Isa Cardoso Organizadores e estamos no segundo episódio do podcast Organizando Sucesso. Como eu expliquei no outro podcast, nosso primeiro episódio, eu expliquei que esse é um podcast voltado para todo mundo. É um podcast voltado para todo mundo que quer entender como a organização pode agregar na sua vida. Você sendo empreendedor, você trabalhando mesmo numa empresa, você... Olha, não importa. Você quer progredir na tua vida, você quer ter sucesso, então você precisa se organizar. Então aqui a gente vai ter diversos convidados e hoje eu vou ter uma convidada muito especial, que é uma convidada que já está na minha vida há muitos anos, trabalhando exatamente nessa área de organização, que é a Sônia. Sônia, seja muito bem-vinda. Oi, Isa, obrigada. Sempre bom estar com você. E, assim, um prazer estar nesse podcast. Eu que agradeço, Sônia. Você não tinha como você não ser a primeira personal organizer que eu ia convidar aqui para o podcast, pela nossa parceria, pela nossa história. Eu não sei nem quantos anos já eu te conheço, porque faz tempo. Faz tempo, foi logo no início Foi da não. minha carreira, pelo menos, da sua não, porque você já estava há mais tempo no mercado, né? Mas foi uma conexão imediata, né, que a gente teve. Foi muito imediato, desde as primeiras organizações. Isso. Gente, eu tenho que te contar, a Sônia, ela foi uma das primeiras assistentes que vieram trabalhar comigo, né? Ela estava começando a carreira, eu já estava há alguns anos trabalhando e só que eu não trabalhava com assistente como personal organizer. E aí, então, eu estava começando aos poucos chamando as pessoas, né? Hoje, quando eu faço organização, que é mais raro por causa das prioridades do tempo, né? Hoje eu não atuo com tantas personal... Quer dizer, eu atuo com muitas personal organizers, 6, 7, mas na época não. E ela foi uma das primeiras que eu selecionei. Gente, não é à toa que agora ela até coordena as organizações quando eu consigo pegar a organização e ela é uma profissional excelente. Muito obrigada. E obrigada pelo voto de confiança, né? Porque eu estava começando mesmo e a Isa já de cara falou, não, vamos embora. Eu falei, não tenho experiência quase nenhuma, mas você vai entrar na onda e vamos juntas. E isso... foi muito bom, né? Porque e eu não estava errada, né? Porque olha aí como cresceu na profissão. Hoje a gente está aqui. E aí, Sônia, pra gente começar esse bate-papo bem gostoso, eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho de você, conte um pouquinho sobre a sua trajetória, principalmente nesse mundo da organização. Tá certo. Bom, eu sou uma paulistana que vim aqui para Santos há 14 anos, quando a minha filha nasceu. Eu venho do mercado corporativo de comunicação e marketing. E quando eu vim para cá, eu escolhi por alguns anos cuidar da minha filha. Só que, em determinado momento, eu senti necessidade, né, de voltar a trabalhar e comecei a buscar, né, o que eu poderia fazer que me trouxesse também uma certa liberdade de horários, de tempo para continuar, né, cuidando dela, mas ao mesmo tempo com a minha realização profissional, né, não deixando para trás todo um background, uma experiência que eu tinha e pensando sempre como eu poderia conciliar, né, isso. E avaliei algumas perspectivas de trabalho, aí veio a pandemia. Eu comecei a assistir muitas lives e, por acaso, começaram a surgir lives de organização, né? Foi um momento em que acho que muitas pessoas buscaram isso na vida, porque se encontraram muito em contato com as suas bagunças, né? Verdade. Então, isso foi muito importante até para a gente ter mais oportunidades também de cursos no mercado, foram surgindo vários cursos. E eu fui me interessando pelo assunto. Em paralelo também, incomodada com essa questão, né, da casa que não tinha uma funcionalidade, né? Então, eu falava, como é que eu posso trazer mais bem-estar para mim, para minha família? Eu sentia que faltava alguma coisa. E comecei a fazer cursos. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com uma personal organizer para avaliar a possibilidade dela me ensinar, né, ou me ensinar não, para ela organizar a minha casa. E no fim eu fui perceber que eu poderia me tornar uma personal organizer, né? Então fiz cursos, organizei eu mesma a minha casa e fui tornando isso mais uma questão profissional mesmo, né? Então essa foi a minha mudança de carreira. Me encontrei nessa área. Confesso que eu tinha muito assim a questão da noção da organização, mas eu não sabia o quão profundo era isso, né? O quanto a gente tem assim um leque enorme de possibilidades na organização e quanto isso é importante para a vida de todo mundo, né?
É muito importante, né? Eu muito. falo que o meu objetivo quando eu estava desenvolvendo esse podcast, era realmente trazer esse tema, essa pauta para jogo, para as pessoas. Porque muitas vezes quando a gente fala de personal organizer, fala de organização, hoje as pessoas já entendem um pouco, né? Às vezes a gente fala que é Sim. personal organizer, já sabe, organizar um closet, um guarda-roupa, uma casa. Mas é tão mais do que isso, né, Sim, Sônia? é muito A personal mais. organizer, ela entra no íntimo da pessoa, Sim. da casa da pessoa. Não é simplesmente a questão material, mas é na disciplina, é nos benefícios que isso vai trazer para um casamento, Sim. é os benefícios que isso vai trazer para a rotina do lar Sim. e diversas outras questões. Então, a organização, ela vai muito além do físico. É claro, o físico é uma das portas, é uma grande porta de entrada, Claro. mas a personal organizer, ela atua em diversos campos, né? Sim, eu acho que é até uma via de mão dupla, né? A organização, ela traz um bem-estar maravilhoso, né? Porque a partir do momento em que você consegue estruturar o seu ambiente, seja ambiente de casa, de trabalho, né? Você melhora as suas relações todas, interpessoais. Primeiro você já tem uma sensação de bem-estar com você mesma, né? Um ambiente organizado, ele traz uma paz, né? Você sente que você consegue fluir melhor, né? Você consegue encontrar as coisas melhor, mais rápido, né? Nossa, Se você muito tem, mais. assim, uma casa organizada, você sabe da onde você vai tirar um objeto e para onde você vai devolver aquele mesmo objeto, né? E isso te gera o quê? Economia de tempo, ganho de produtividade, né? Esse bem-estar. Você consegue realmente focar no que você precisa, porque você não está preocupada com aquela questão, né? De onde vou colocar ou onde vou encontrar. Então, isso traz também essa questão o foco no que realmente é importante. A partir do momento que você tem um ambiente fluido, funcionando bem, com os sistemas, né, adequados para cada tipo de rotina, porque a gente não pode nunca dizer que uma casa é igual a outra, jamais será, né? Então, isso que é o bacana também da organização, é que ela é personalizada. Ai, eu né? adoro essa palavra. É personalizada, realmente. Eu gosto daquela frase, né? Cada casa é um É um caso. caso. Eu também Porque adoro. cada casa realmente tem uma organização diferente. Precisa de um olhar. Por isso que quando uma pessoa ela resolve contratar uma personal organizer, ela precisa entender o valor que ela está adquirindo, que ela está contratando. Porque essa pessoa, ela não está indo lá para colocar as coisas no lugar. Exato. Ela coloca as coisas no lugar, mas ela está indo lá para modificar a rotina daquela família. Trazer todos esses benefícios que você mesmo trouxe aqui pra gente. Sim. É fazer com que a pessoa consiga dormir às vezes um pouco mais, porque já tá tudo encaminhado. É fazer com que a pessoa não tenha discussões no casamento, porque tem uma coisa jogada de um ou outro. Uma coisa perdida. Economia financeira. Total. Porque a pessoa não gasta com alimento à toa, porque não deixa as coisas vencer. Não compra roupa repetida, porque ela sabe tudo que ela tem. Exatamente. Ela acaba tendo até mais criatividade para criar novos looks, né? Exato. Porque não precisa ficar comprando coisas toda hora. Então, é muito, né? Se a gente fosse fazer a lista aqui de benefícios da organização física que proporciona outras coisas, a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Exato. E tem alguns mitos, né, também, que existem na questão da organização, né? Um deles acho que é exatamente a pessoa achar que por ela já não ter um perfil organizado, que ela não pode ter uma casa organizada. Isso não existe. Existe o quê? Existe a pessoa encontrar qual é o melhor sistema que vai funcionar para ela e adaptar, né? Fazer algumas adaptações até na sua rotina, né? Na sua forma de colocar as coisas dentro de casa, de conduzir. Isso traz essa questão personalizada, né? De cada um poder exatamente encontrar o seu melhor sistema, criar novas rotinas, né? E não achar também que a organização é assim, você arrumou, né? A gente nem fala arrumar, a gente fala organizar, porque organizar é um sistema, é um planejamento, tem todo uma lógica que a gente segue também, mas as pessoas acham que arrumei, pronto. Não é isso, né? A gente precisa sempre estar atenta à manutenção da ordem.
Isso é um dos grandes desafios, né? O que os clientes sempre nos perguntam, né? Mas eu vou conseguir manter? Vai conseguir manter, né? E não é só realmente arrumar ou organizar. Existe toda uma nova adaptação, né? Uma nova realidade, Uhum, né? Que gera novas condutas, novos hábitos, e que são necessários mesmo. com Mas certeza. que quando você pega o jeitinho daquilo, quando você sente que, nossa, eu precisava ter feito isso antes, né? Eu vou puxar até sardinha pro meu lado agora, porque a gente entrou Sim, num assunto de manutenção, sim. né? E, gente, eu não preciso esconder aqui de ninguém, vocês sabem, né? Eu tenho uma loja de organizadores residenciais que fica exatamente nesse espaço aqui em Santos. E quando eu entrei, comecei a trabalhar com a parte de organizadores, foi porque eu via a diferença que fazia em uma organização. Então Sim. eu quero perguntar para você que é personal organizer, por mais que é minha parceira, mas que você tá lá na profissão, no dia a dia também, Uhum. fazendo muito mais organização, porque agora eu não, praticamente não tô mais na área atuando todos os dias por conta da Uhum. loja. Realmente faz diferença colocar um organizador na sua casa? Total, total Faz, não diferença, faz? sim. Porque até visualmente, né, vamos supor que a gente esteja falando de cabides, isso é uma coisa muito frequente, né? Uma questão muito frequente quando a gente entra na casa de uma pessoa, olhar para aquele armário, um cabide de acrílico, um cabide pretinho da lavanderia, um cabide de madeira. Então, assim, às vezes a pessoa, até que a gente mostre a importância disso, a pessoa não tem essa percepção. Mas um cabide faz toda a diferença num armário. Faz. Por quê? Porque a partir do momento que você tem os cabides personalizados, primeiro, você pode ganhar espaço, porque a gente utiliza bastante até os cabides de veludo, né? E isso vai, eles são os mais fininhos, você ganha espaço no seu armário. Você consegue olhar para a roupa ao invés de olhar para o cabide, porque é fato, as pessoas não percebem, mas quando você olha para um armário bagunçado, com cabides diversos, de diversas cores, tamanhos, você não tem aquela sensação de olhar para o que é importante, que é o quê? A roupa que você vai escolher para vestir, né? Quando É. você tem uma cozinha, que você abre um armário de mantimentos e tem uns potes, é, aquele que você aproveitou, né? Com também um pote de plástico, um pote de vidro, um pote alto, um pote baixo, um pote sem identificação, que você pega, por exemplo, um pote escuro, que você não sabe o que tem dentro. Então, como é que você vai achar o arroz e o café rapidamente? Se você não está na rotina da casa, pode ser que você troque de funcionários. Então, assim, tem que ter, tem que ser acessível a todo mundo. E para que seja acessível a todo mundo e todo mundo possa fluir e ter mais produtividade em qualquer ambiente da casa, você tem que olhar para aquilo que importa e rapidamente identificar o que tem dentro daquele pote, né? Aqueles saquinhos com pregador de lavanderia, por favor, não. Aquilo, inclusive, faz com que o mantimento se estrague mais rápido. Então, a gente tem sistemas, a gente tem organizadores que facilitam muito, né, na organização do dia a dia, no ganho de tempo, onde você vai encontrar, como você vai colocar, né? Fora que você abre um armário organizado, é uma sensação de paz É muito maravilhosa, é lindo. lindo e são, assim, inúmeras possibilidades de organizador que acho que as pessoas nem têm noção. Essa loja aqui, se vocês entrarem, vocês vão ficar malucos, porque é Ai, muita, tem tem, tudo. tem muitas opções. Então, isso é muito gostoso de trabalhar com organizadores, né? Quando o cliente permite que a gente entre com os organizadores, é muito gratificante, porque o beneficiado vai ser ele mesmo, né? Então, isso é muito bom. A gente, organizador é a cerejinha do bolo, né? Aqui Uhum, falando com a Sônia e ela falando isso. Lógico, eu tenho uma loja, eu vendo produtos, mas uhum, eu tive um caminho para chegar até aqui. E eu escolhi, né, atuar com essa área por conta de saber o benefício que ele traz para casa do cliente, né? Os meus uhum, clientes, eles sempre falam, você coloca o organizador, a coisa muda completamente. O uhum. que que acontece? É uma coisa que você falou, você abre e fica tudo lindo. É, O organizador, ele deixa lindo a questão é um benefício, né? Porque não é o sim, objetivo dele, né? O objetivo dele é uhum. trazer tudo isso que você trouxe, a praticidade, A a manutenção, funcionalidade, ajudar na manutenção do dia a dia, sabe, gente? Porque a pessoa fala assim, ai, vai organizar minha casa, como é que eu vou manter isso depois? O organizador, ele te ajuda muito a manter a facilita, organização, sim. otimizar o espaço e de quebra
deixar lindo, né? Sim, sim. Não é? Sempre, sempre, Ah, é, sempre muito bom. é fantástico. E eu quero aproveitar que a gente tá falando de organizador e te falar uma coisa. Você já foi em algum prédio, alguma coisa, um condomínio, que quando você chega, você já viu uns lockers, assim, que fica no condomínio pra receber encomenda? Pra receber, às vezes, coisas de... Encomenda geral, né? Que chega e aí a pessoa não precisa ir até a portaria, ela vai até o locker. Você já viu isso em algum prédio? Já vi em alguns. Já E viu em eu quero muito alguns? implementar no meu prédio. Ótimo, porque nós temos um parceiro Ah, maravilhoso aqui do aham. podcast, que é a Airlocker. Gente, eu preciso falar isso com vocês. A Uhum, Airlocker, ela é maravilhosa. Ele é uma empresa que tem os lockers, que coloca no uhum. condomínio, e aí acaba com essa bagunça. Gente, não tinha como ser outro parceiro, porque a gente tá falando de Sim, organização. Então, claro. a pessoa, ela chega, né, na casa dela, ela tem uma senha que ela consegue pegar, né, o que chegou dela, de diversos locais, né, quando chega a encomenda de correio, e ela vai direto lá, pega a senhazinha, abre, pega e leva pra Olha casa, que. sem precisar passar por Então. ninguém. E eu já passei dificuldades, assim, porque eu chego na portaria do meu prédio. Ah, me avisaram que tem uma encomenda para mim. Peraí, deixa eu ver onde tá. Deixa eu ver onde tá. E aí são tantas encomendas ali, eles põem. E aí outro dia eu perguntei, eu falei, que critério você usa? Perguntei pro porteiro, né? Que critério você usa para achar, encontrar as encomendas dos apartamentos? Você põe por final de apartamento? Ah, cada um aqui faz de um jeito. Você Quer imagina dizer, a não tem organização, loucura. nem método, nem Nada, estratégia. nada. E você não consegue, exatamente uma das coisas que a organização faz também, a gente fazer com que cada um possa chegar no mesmo ambiente e encontrar o que precisa rapidamente. Que é o que esses lockers estão Sim, fazendo, né? claro. Então, gente, ó, eu vou passar um videozinho agora rapidinho pra vocês verem e entender como é locker, né? Como esses lockers podem facilitar muito a vida aí do seu condomínio. Tá vendo que maravilha, galera? Então, se vocês estão com esse problema no condomínio de vocês, não estão conseguindo achar as encomendas e passa já por apertos, que nem a Sônia aqui já passou, entre em contato com a Airlocker aqui em Santos, que vai resolver a vida aí do seu condomínio, tá bom? Eu quero Aqui, contato. ó, já temos um aqui que vai levar lá pra síndica do prédio dela, já tô até Certeza. vendo. Amanhã. Sônia, continuando aqui na nossa conversa de organização, né? Vamos falar um pouquinho mais na questão da personal organizer, que Sim, porque a gente fala, a gente organiza, mas a gente também organiza a nossa vida para claro. ser uma personal organizer. Então, Sim. assim, quais habilidades você acha que são essenciais para ser uma ótima personal organizer e como elas ajudam seus clientes? Tá. Eu acho que é um combinado, né, de habilidades interpessoais, técnicas, organizacionais. Então, assim, primeiro, eu acredito que a gente tem que ter um senso muito bom de planejamento e organização, e não só através de cursos, né, mas como também investir nisso, como fazendo não só cursos específicos da área, mas também investir num curso de planejamento mesmo, de você criar essas rotinas novas para os nossos clientes, né? Então, porque você chega num ambiente, a gente como personal organizer, a primeira coisa que a gente faz é até um pouquinho antes, até uma outra habilidade que é a da comunicação, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é se comunicar com o cliente, entender quais são as necessidades, né? Criar uma relação de muita confiança, então tem que ter muita empatia, né? E com isso você vai entendendo como é que funciona a rotina da casa e estabelece algumas metas em função desse estudo que a gente tem prévio de planejamento e organização. Então, aí que vem cada caso é um caso, né? Porque a gente precisa mesmo ter claramente ali nesse início de projeto para que direção nós vamos em função desse insumo que a cliente deu, da rotina, das preferências dos moradores da casa. Então, é um trabalho misto, né, de comunicação, né, de empatia, com planejamento, organização, gestão de tempo, né, adaptabilidade,
funcionalidade, são algumas competências e necessidades que a gente precisa, como personal organizer, ter para estabelecer, criar um projeto de organização, né? Porque não é uma coisa simples, simplesmente chegar e falar, olha, vou colocar isso aqui, essas roupas aqui. A gente pensa no ambiente como um todo, né? Essa noção de espaço também é muito importante. A gente precisa avaliar, porque muitas vezes até a pergunta que a gente faz quando vai receber, né, um projeto, fazer uma proposta de trabalho, você está saindo de um ambiente menor indo para um maior, ou você está saindo de um maior indo para um menor? Muda completamente, né? Completamente. A gente tem que avaliar muitos espaços físicos até antes, no momento da proposta. Então, realmente tem que ter uma noção de planejamento e organização para que a gente possa primeiro fazer uma proposta adequada, sabendo quanto tempo nós vamos levar para fazer aquele projeto, quantas pessoas nós vamos precisar envolver no projeto, em função do que a cliente tem de acervo e para que espaço ela vai, né? Muitas vezes ela sai de um espaço maior, pode acontecer, para um espaço menor. Então, isso significa que ela vai ter, talvez, não necessariamente, mas vai ter mais coisas do que cabem naquele novo espaço. Então, entra também o nosso trabalho, né, de identificar isso e ajudar a cliente nesse processo de mudança, né? Tipo, vamos pensar também em alguns desapegos, né, para ver como é que a gente vai organizar o espaço atual. Então, é todo um planejamento. Então, a gente tem que ter essa habilidade, o entendimento do que é necessário, do que a cliente espera. Isso é muito importante, né? Alinhar, ajustar expectativas, né, no início do projeto, para que depois todo mundo fique satisfeito. Perfeito. É fugir daquele casa de ferreiro espeto de pau, né? Uhum. A gente precisa agir no nosso dia a dia da maneira que a gente está pregando para os nossos clientes, para pessoas da nossa volta. Então, são características, habilidades que a personal organizer, muitas delas já tem como um dom, mas muitas adquirem, porque são habilidades, né? Então, como qualquer outra habilidade, a gente pode adquirir, a gente pode aprender. É só se esforçar um pouquinho mais, né? Tem pessoas que precisam se esforçar mais, outras menos, mas são habilidades que ajudam não só a personal organizer, mas eu acredito que qualquer setor. Sim. Mas principalmente a personal organizer para dar aquele exemplo, né? Eu acho que pega mal, né? A gente chegar e falar, a pessoa, ela é personal organizer, ele tem super dificuldade em estratégia na questão na hora de... Não tem como, né? São essências, são habilidades que melhora, né, a personal organizer e traz ótimos frutos, né? E traz segurança para o cliente. Sim. Tem que ser sempre uma conversa, né? Sempre uma inicial, sempre, isso é muito importante. Não é simplesmente a gente chegar e colocar as coisas onde a gente acha que tem que ficar. Porque às vezes vai ficar bom pensando na nossa rotina, que muitas vezes a gente se espelha para começar, mas não vai ficar bom para a rotina dele. Por isso que é personalizado e a gente tem que ter essa... Eu acho que uma habilidade também é a audição muito afinada, né? A gente tem que ouvir de forma ativa para realmente entender qual vai ser o melhor método para aquele cliente. Sim. E aí sim ser personalizado. Exato. E não necessariamente isso vai ser aquilo e pronto para sempre. Por isso que a gente tem também a questão da manutenção, né? Sim. A gente costuma fazer, após 30 dias, a gente volta, a gente conversa com a cliente, vê o que funcionou, o que não funcionou. Às vezes o próprio cliente já muda algumas coisas de lugar, às vezes não. Né? Às vezes a gente precisa também entrar depois para fazer uma adaptação. Então, a organização ela é um processo contínuo. É contínuo. Né? É contínuo. E aproveitando esse gancho que você trouxe para essa questão de ser contínuo, do dia a dia, o que você acha? O que você pode falar em relação da organização física com a organização mental, que entra muito nessa parte da consistência? Eu acho que estão totalmente ligadas, né? Então, assim, a partir do momento em que você tem um ambiente fluido, um ambiente organizado, naturalmente a sua mente vai estar mais tranquila, você vai estar mais equilibrado para tomar várias decisões, até mesmo tomar decisões dentro do teu espaço físico dentro de casa, não só isso.
né? Mas para você tomar decisões fora, para você tomar decisões de trabalho. Então, o físico e o mental estão extremamente ligados, né? E é vice-versa, né? O caminho é vice-versa, porque se você também está com o teu emocional mais tranquilo, né, com aquela paz, você consegue também organizar melhor os seus espaços. Então, eu acho que está muito ligado uma coisa à outra. Eles estão mão dadas, né? Não tem Sempre, como. sempre. Se fizer só o mental e não fizer o físico, Não também é adianta. complicado. Se fizer só o físico e não fizer o mental, é complicado também. E agora, eu quero fazer uma perguntinha. Na verdade, são duas perguntinhas que geralmente eu vou fazer para todos os meus convidados que vierem aqui, para a gente poder fazer uma relação ainda maior com a organização, Tá. né? Então, eu queria saber se você quer acrescentar algo sobre a importância da organização em sua vida e na sua carreira. Agora, falando em organização, sobre carreira, vida, indiferente de ser por você ser uma personal organizer, mas o quanto a organização ela te auxilia no seu dia a dia. Sim. A partir do momento em que eu descobri o que era de fato organização, né, que eu falei aqui anteriormente na pandemia, isso ajudou muito na minha relação dentro de casa, né, na época com meu marido e hoje continuamente com a minha filha, né, isso é algo que naturalmente nós ficamos mais disponíveis para conversar, disponíveis mais leves, né, para tomar decisões do dia a dia em conjunto com a família, tempo livre para a família, né, isso é fundamental. Eu acho que a organização trouxe muito isso para a minha vida. É isso que a gente quer também, que todo mundo tenha essa percepção, né, do quanto é importante você estar ali encontrando o que você precisa rapidamente, né? Que seja, vamos supor, vamos fazer um passeio em família, vamos fazer uma viagem, você arruma uma mala muito mais fácil, muito mais rápido, você sabe onde estão as coisas. E até existe, né, na organização também a arrumação de malas, né? É um dos nichos. Então, isso é muito bom, a gente ter essa sensação de que eu não estou tão preocupada com aquilo, porque eu sei que aqui está fluindo, então eu posso dar atenção melhor à minha família, eu posso dar atenção melhor a um projeto de trabalho. Isso é muito gratificante. Eu acho que essa é a palavra que estava vindo na minha cabeça, gratificante. É gratificante. Os benefícios da organização no nosso dia a dia, Sim. eles são incontáveis. Sim. É muita coisa, sim, né? Sim. E qual a parte da sua vida ficaria um caos total, sem um pouco de organização? Um pouquinho, tirar um pouquinho de organização, o que ficaria de tudo, o que você acha que seria mais confuso? Eu diria todas as áreas, mas se a gente tem que também, falar uma só, confesso. Eu acho que talvez iniciar pela gestão de tempo mesmo, né? E esse tempo inclui o tempo para eu começar a organizar alguma coisa, né? Então, é a gestão mesmo, falar, olha, hoje meu dia vai ser assim. De manhã isso, no meio da... Organizar o tempo mesmo, eu acredito que seja a agenda, né? O calendário, se basear em cima mesmo de um planejamento de tempo para tudo que eu preciso fazer num dia, numa semana, num mês. Então, se você tiver essa gestão do tempo, já se não funcionar, se não for uma coisa organizada, o resto não vai funcionar. A gente parte do princípio que né, tempo é dinheiro, tempo é prazer, tempo é tanta coisa que a gente é um bem muito precioso, né? Muito. Que a gente infinito, tem. Né? Então acho que se a gente não souber gerenciar o nosso tempo, o resto vai, por consequência, não vai funcionar, né? E daí vem todas as outras coisas, né? Em função disso, né? O que a gente vai gerir. E aí vem a casa, vem o trabalho, vem o filho, vem tudo. É muita coisa. Então eu acho que o tempo é o mais importante. E olha que legal, deu até um gancho para vocês que estão aqui assistindo. O nosso terceiro episódio vai ser com a Janaína Faller, que é uma consultora especialista em gestão do tempo e produtividade. Então, olha, isso não foi combinado, tá? A gente não combinou essa resposta para você ver como um assunto liga ao outro. Então, se você achou interessante o que a Sônia acabou de falar, que realmente viraria um caos a vida dela se não tivesse um pouquinho de organização nessa parte, fica ligado no próximo episódio que a gente vai ter um especialista falando exatamente sobre isso.
Ele é E Sônia, a fantástico. gente tá chegando nos nossos finalmente aqui no finalzinho, mas antes da gente finalizar, eu tô fazendo uma dinâmica com os meus convidados, que é o seguinte: Uhum, esse aqui é um livrinho em cartas, escrito pela Sandra Marina, e tá. ele chama Organizando com Espiritualidade. Então, ele é um Aham. livro em cartas muito legal, que ele te dá uma dinâmica dia a dia de uma virtude e Uhum, um ato de organização para você aplicar no seu dia. Então, durante uhum, 40 dias, você faz um detox, né, na sua vida, hum, tanto externa como aham. interna. Então, você vai tirar uma cartinha daqui e depois Tá, você vai me falar se faz sentido essa cartinha para você aplicar e se você tá. vai aplicar ela no seu dia a dia. Então, Combinado. vamos lá, Mas escolhe uma dependendo do cartinha. tamanho da letra, você vai ter que ler para mim. Ah, tá bom. Mas eu acho que você vai conseguir ler. Eu acho que você vai conseguir ler. Olha, simplicidade. Mas eu Simplicidade. não leio Então as eu letras leio, eu menores, por leio, que eu favor, que eu estou tô com sem meu óculinho óculos. aqui. Vamos lá. A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Nossa, nada mais perfeito do que isso, né? Para nossa vida. Essencial. Gente, a gente Exato, precisa ver o que que é essencial. Para a exato. gente priorizar, a gente precisa saber o que é essencial e Com certeza. descartar. A gente falou sobre Exato. descarte, a gente falou sobre Exatamente. desapego. E o Isso. desapego não é só do físico, é Não. o desapego mental mesmo, o desapego do que está ocupando a nossa cabeça e não está deixando a gente Exato. seguir. E de E forma existem, simples, exato, e existem simplicidade. técnicas, né? Tanto mentais como na organização, para isso, né? Para que a gente se importe com o que precisa se importar. Então, você está falando do mental, você tem uma agenda, então você está pensando naquilo, põe no papel, né? Eu não sou especialista nisso, mas já ouvi, já li livros sobre isso, né? E é muito importante É você muito. se livrar daquilo que está te causando um peso e às vezes você nem percebe, né? Então, por exemplo, você ter um acúmulo de coisas em casa que você guarda e que você não usa há um tempão, e às vezes a gente ajudando, né, uma pessoa a fazer esse desapego antes de fazer a organização, a pessoa fala, realmente, eu não uso isso há 6 meses, há um ano, há 3 anos, há 4, há 5, e você fala, então, o que que isso está fazendo aqui no seu espaço, Se né? isso acontece com o físico, que a gente olha É, todos os dias, uhum, imagina com o mental que às vezes a gente coloca numa caixinha e exato, esquece lá. é, Então, é muito sério isso, né? exato. E Sandra Marina é maravilhosa, tem esse livro em cartas. A gente vai deixar aqui o arroba dela, né, do Instagram, para você poder entrar em contato se você tiver interesse em também fazer esse processo de 40 dias, porque Uhum. a Sônia vai poder fazer se ela quiser, porque ela vai Olha. ganhar um Ah, livrinho que em delícia. cartas para você poder Claro. aplicar no seu dia a Ai, que dia. ótimo. Muito Então não vai precisar obrigada. fazer só essa carta da Aham. simplicidade, você vai poder fazer todas elas todos os Muito dias. bom, muito obrigada. Que Imagina! delícia. E Vou chegando fazer. agora no nosso final, quero saber se você quer deixar mais algum recadinho, Uhum. algum insight, alguma coisa que esse momento proporcionou para você. Ah, eu quero dizer que a organização trouxe uma transformação para minha vida e que é um caminho sem volta. Mas um Conte. caminho maravilhoso, sem volta, que a partir do momento que você sente, né, o bem-estar, que é você ter sua vida, sua casa, né, suas coisas organizadas, é maravilhoso. Então, experimentem a organização, Experimente. porque vale a pena. A gente experimentou e nunca mais saiu, né? Nunca mais. Sônia, muito Ah, eu que obrigada. Eu agradeço. agradeço não só por ter aceitado o convite para participar desse segundo episódio do podcast, mas pela parceria, por todo o trabalho que a gente faz junto, pela Eu que amizade. agradeço. A gente sabe o que a gente construiu nesses anos e que isso se Sim, construa cada vez mais. é isso Muito aí. obrigada. Eu que agradeço a sua amizade, sua confiança e vamos juntas, estamos Vamos juntas. junto, que juntos somos Somos mais mais. fortes, né? A gente usa Isso muito mesmo. essa frase no mundo da É isso organização. aí. Muito obrigada. E, gente, esse aqui foi o segundo episódio do Organizando o Sucesso. Eu espero que você tenha gostado, tirado vários insights, aprendido mais sobre a profissão de personal organizer, que é uma profissão que está crescendo muito, muito, Uhum. cada vez mais. E se você sentiu uma necessidade de fazer isso na sua casa, procure. Se for de Santos, pode procurar Sônia, pode procurar alguma personal organizer da sua região, da onde você estiver, porque isso vai mudar muito. E eu deixo mais uma vez um grande agradecimento à Airlocker, que ajuda a gente aqui a fazer esse podcast acontecer. Um agradecimento também a Helenice Cardoso, design de interiores, que esse espaço aqui
também pertence a ela, nós dividimos esse espaço e deixo também um convite para você que estiver aqui em Santos, passeando em Santos ou morando em Santos, vim conhecer a loja Isa Cardoso Organizadores, que fica na Luiz Suplicy 61, coração do Gonzaga, e a gente vai falar sobre organização, vocês vão conhecer os produtos e eu tenho certeza que você vai adorar porque é um momento bem descontraído. Muito obrigada e até o próximo episódio.